Olá, doutor Charles. Tudo bom, Amanda? Prazer Tudo estar com você aqui. ótimo. Muito obrigada por aceitar o meu convite, da gente bater um papo no meio dessa loucura toda que estamos vivendo. É verdade, todos nós estamos aí reclusos e num tempo de reflexões, Exatamente. de insight, né, para a gente reavaliar tudo que está acontecendo à nossa volta e se cuidando, né, para a Exato. gente tem que ter o cuidado de a gente poder passar por essa tempestade da melhor maneira possível, rígidos, saudáveis, mentalmente, fisicamente, né? E com saúde, é o mais Exato. importante, né? Antes de começar, eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre você, porque eu achei assim o seu currículo e a sua história muito bacana. Cirurgia Obrigado. plástica, né? É um assunto que eu garanto que quando eu falei que eu ia falar sobre cirurgia plástica, muitas pessoas devem ter falado: nossa, que loucura falar sobre cirurgia plástica nesse momento. E a cirurgia plástica não é somente a estética pela estética, e a gente vai falar sobre isso exatamente aqui, nesse momento. Só que o Dr. Charles de Sá, para quem não conhece, ele foi médico-chefe do Departamento de Saúde da Estação da Antártica Comandante Ferraz. Já achei fantástico isso. Eu sei que você ficou um ano lá na Antártida. Cirurgião plástico responsável pelo setor de emergência do Hospital Souza Guiar, aqui no Rio de Janeiro. Fundador da Sociedade Brasileira de Queimadura, a SBQ. E ele foi o autor e coordenador do primeiro projeto no Brasil para tratamento das sequelas de queimaduras em multirão de cirurgias gratuitas, com apoio da Sociedade Brasileira de Queimadura. E autor desse livro, Os Mistérios da Vaidade Humana, que eu li ele inteiro e recomendo para quem quiser ler, que é um livro maravilhoso. Você faz uma ponte com a mitologia grega, que eu particularmente amo, acho que também por conta da minha profissão, né, de ser atriz, que eu amo mitologia grega e que tem tudo a ver com a cirurgia plástica. E você tem uma frasezinha que você botou, né, do Isaac Stern no seu livro, que você começa o livro: não existe interpretação definitiva diante das infinitas possibilidades de beleza. Esse é o Dr. Charles de Sá. Que bom, que bom. Olha só, foi até bom você fala tudo isso, que muita coisa já faz parte da minha história. São anos aí de prática, mais de 20 anos dentro da cirurgia plástica. A gente começou lá atrás com vários ideais de transformar o mundo, de Sim. mudar a nossa sociedade dentro daquilo que eu participava, a sociedade que me permeia, né? E a gente sempre atribuiu a atividade do cirurgião plástico não só como um esteta, na verdade, mas também como um grande promulgador e um agente transformador social. Sim. Isso foi essa filosofia, né, de você associar técnica, arte e também com o aspecto social. Isso vem da escola do Pitangui, onde eu tive a honra de ter o convívio com o professor Pitangui na década de 90, onde eu fiz pós a minha vida da Antártica, esse é outro capítulo, né? Sim. E eu fiquei com ele lá durante um período, depois eu ingressei no Instituto Pitangui, fiquei trabalhando ao longo de muitos anos dentro da estrutura Pitangui, e lá a gente aprende a cirurgia plástica não só como técnica, mas também como arte, também como agente social, né? É uma filosofia social, que, como você bem colocou, a cirurgia plástica vai muito além do que o bisturi na superfície da pele, né? Ele envolve mudanças de comportamento, conceitos e por aí vai. Exatamente. E o professor, né, Ivo Pitangui, ele faz o prefácio do seu livro, e eu separei um trechinho que eu achei sensacional, a forma como ele define, né, a imagem, a cirurgia plástica. Ele fala assim: a cirurgia plástica encerra uma finalidade transcendente, que é a tentativa de harmonizar o corpo com o espírito, a emoção com a razão, visando estabelecer um equilíbrio interno que permita ao indivíduo sentir em harmonia, se sentir em harmonia com a própria imagem
e com o universo que o cerca. Eu achei isso sensacional. Na verdade, assim, quando a gente se depara com o indivíduo, existe uma coisa muito interessante. A ausência de um corpo perfeito, né, traz para esse indivíduo uma sensação de inferioridade, um desequilíbrio, um desajustamento psicossocial. E a cirurgia plástica é uma ferramenta, quando bem empregada, quando bem utilizada na época certa, para a pessoa certa, ela é capaz de transformar vidas, redimensionar a pessoa, como não só na parte psíquica dessa pessoa, mas também ela se tornar uma pessoa com muito mais condições favoráveis de trilhar os caminhos da vida com muito mais assertividade. Isso que é o principal objetivo da cirurgia plástica. Eu achei isso fantástico. Inclusive, né, Platão já falava isso, né? A beleza está no equilíbrio entre as partes que se ajustam no todo de forma harmoniosa. Exatamente. Isso, né? Na verdade, assim, beleza é algo que não se define, né? Você percebe quando você se depara com uma pessoa jovem, você percebe isso. Existem várias tentativas de tentar explicar a beleza, como Platão, a harmonia entre elas, mas já tem um outro conceito, por exemplo, há um tempo atrás, a Newsweek, a revista americana, lançou um artigo bem interessante, onde ela fazia o perfil e se entendeu que, na verdade, o conceito de beleza está na assimetria facial. Um rosto simétrico, ele não tem a beleza do que um rosto assimétrico. Então, na verdade, a beleza ela também passa por diversos aspectos sociais, religiosos, de raça. Por exemplo, cada raça tem sua beleza. Então, é muito plural, né? O conceito de beleza é muito plural, regional e é transcendente, né? Agora, outra coisa. A gente está vivendo esse momento, né, muito delicado, complicado, de introspecção, ressignificação, mais atenção com o coletivo, querendo ou não, a gente vai ter que se preocupar mais com o coletivo, sim. Né? A gente já teve alguns casos assim de algumas pessoas que estão meio fora disso e elas vão ter que se inserir nessa nova mentalidade. Né? E eu acho que, assim, de uma certa forma, sempre depois que existe alguma epidemia tão grande, depois que existe uma guerra, desastres, tem sempre uma busca, né? Tem sempre uma espécie assim, de iluminismo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma busca repentina pelo desenvolvimento melhor do ser humano. E aí surgem novas tecnologias, novas formas de viver, novos valores da sociedade, né? A gente vê isso na história em si. E aí eu faço um paralelo, porque assim, isso aconteceu, vamos supor, na Primeira Guerra Mundial, né? Quando houve a Primeira Guerra Mundial, muitos médicos, principalmente cirurgiões plásticos, naquela época, né, mesmo com aquelas ferramentas, com uma coisa meio rudimentar, né, meio precária, eles tiveram, sim, o desafio de cuidar de vários soldados que estavam totalmente desfigurados ali naquele momento, né? E com isso surgiram novas técnicas, surgiu alguns métodos novos, né? Aí eu te falo, jogando para hoje em dia, você acha que, depois disso tudo, você acha que a gente vai ter alguma melhora, algum comportamento diferente em busca da cirurgia plástica? Uma ótima pergunta que você fez. Bom, antes de chegar na sua resposta, eu vou voltar lá aos primórdios, né, do Egito Antigo, né? Na verdade, a gente tem na época do Egito Antigo a questão da imortalidade, então não se podia. Uma das grandes dificuldades do avanço da medicina foi exatamente poder realizar os estudos anatômicos, né? Então, desde o Egito Antigo, que não se podia violar o cadáver. Então, nessa época, a forma de se embelezar através de poções embelezadoras, cuidado com a higiene, né? Na tentativa de alcançar a imortalidade. Aí nós vamos passando pela época romana, aí depois veio a Idade das Trevas, a Idade Média, onde a mulher... Primeiro, em Roma, a mulher ela tinha seu espaço social de acordo com a sua beleza, né? Ela envelhecia
ela perdia sua posição social. Aí veio o primeiro conceito de beleza ligada à juventude. Isso foi o conceito romano. Aí nós depois entramos na Idade Média. Na Idade Média, com a força da Igreja Católica, a Idade das Trevas, a época das bruxas, essa mulher não teve mais o cuidado com a sua higiene e passou a ser uma mulher submissa e recatada. Entramos depois no Renascimento. O Renascimento, fonte, é uma relação, um mundo antropocêntrico, onde se valoriza o homem, e veio também outros, aí vem os grandes trabalhos de Da Vinci, Miguel Ângelo, as proporções áureas, né, de Da Vinci, e grandes obras da arte que a gente conhece por aí. Bom, passando esse período, a gente entrou na época da segunda, já passamos no século XX, né? O Iluminismo passou século XX, grandes guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial. Então, na Grande Guerra Mundial, a partir desse momento, por exemplo, antes de chegar nesse momento aí, já no Renascimento, o Papa Sisto, ele autorizou o primeiro estudo em cadáver, estudo anatômico. Então, isso já foi um grande avanço, onde você podia já estudar anatomia, e então você já tinha conhecimentos anatômicos. Isso para a cirurgia é excelente, né? Nessa época do Renascimento. Então, no início do século XX, nós tivemos duas grandes descobertas que ajudaram muito as técnicas cirúrgicas. A primeira foi descoberta da anestesia por morto. Então, assim, você podia ser anestesiado. E depois Lister, um outro cirurgião, ele publicou técnicas de asepsia para evitar infecção. Então, você já tem um cenário já favorável. Estudo anatômico, técnicas de antisepsia e anestesia. Então, assim, você tem já um ambiente favorável a fazer as grandes cirurgias. Vemos a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra travada em trincheiras, né? Onde os soldados ficavam nas trincheiras e os grandes acidentes eram na região da face, com grandes desfigurações. Sim. Então, na época aí, nós temos 3 grandes cirurgiões famosos, ingleses, que fizeram essas reconstruções. O Mike Endu, o Gillis e um outro foi Halsted. Então, 3 cirurgiões famosos na época fizeram grandes reconstruções. Bom, então, toda crise... Agora eu vou voltar à sua pergunta, para a gente situar um pouquinho na história. Só um parênteses. Foi no primeiro século lá, né, com os romanos, que inclusive foi um médico romano, o Cornélios Celsus, que realizou a primeira ginecomastia, a redução de mama masculina. Achei isso fantástico. Exato, exatamente. Então, assim, na verdade, tudo é uma progressão, é uma evolução, né? Então, o que é que eu acho hoje em relação a essa crise que nós estamos vivendo? A primeira coisa toda crise faz com que a gente repense a nossa vida e o nosso papel no mundo, enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto ser espiritual, o cuidado com a natureza, com o mundo que a gente vive ao nosso redor. Então, primeiro é uma análise, é uma catarse que é fundamental para que a gente saia dessa crise com muito mais um redimensionamento, né, da nossa postura com a nossa própria vida e com a vida que a gente está, desse planeta que a gente está habitando. Isso, acho que essa principal coisa é o redimensionamento do indivíduo perante a si e perante ao mundo. Essa é a primeira premissa que eu acho, né? E como já dizia, assim, toda zona de conflito gera agregação de valor, né? Então a gente vive numa zona de conforto e a gente passou por uma crise onde muda comportamentos, existe um medo de morrer, existe perdas familiares, perdas sociais, perdas econômicas. Isso gera um conflito. Então, muitas informações, muitas vezes desencontradas, né? Então, isso gera um conflito desses indivíduos, da sociedade como um todo. E, com certeza, essa sociedade ela vai aprender a se redimensionar e se adequar aos novos desafios pós-crise, né? Eu acho que a gente vai sair de uma sociedade melhor, mais empática, com mais empatia social, e outras maneiras de viver irão surgir. Maneira de negociar, maneira de se comunicar. Nós estamos aqui hoje numa live, por exemplo. É a minha primeira live, né? Você vê. Eu nunca fiz uma live, Então, assim, estou debutando aqui com você numa live. É a terceira pessoa que debuta comigo aqui. Na verdade, Olha que legal. Olha que legal. Então, são coisas assim, você vai aprender. Antes de falar com você aqui agora, eu estava no meu computador atendendo pacientes pós-operatório em telemedicina. Então, assim, conversando.
Eu ia te Então, perguntar exatamente isso. Assim, não é o momento de se fazer nenhuma cirurgia, né, que não seja cirurgias emergenciais, emergência, sim. né? E, pelo amor de Deus, gente, não é hora mesmo. Não é porque não tem ninguém ao nosso redor que esteja doente que a gente não vai se preocupar com o outro. Ir para um hospital nessa hora é um ato de egoísmo, né? Para você fazer alguma coisa que não seja emergencial. Como está sendo feito esse atendimento pós-operatório? Bom, na verdade, a gente já parou de atender presencialmente, a gente já parou de operar desde fevereiro. Cirurgias estéticas a gente suspendeu, até porque a minha mulher, ela trabalha na Itália, ela é cirurgiã na Itália, Uhum. e lá, ela chegou aqui no Brasil no último dia de fevereiro, ela estava na Itália. Então, ela acompanhou todo o processo da Itália presencialmente em loco. Então, assim, e a gente acompanhava também, né? Então, a gente teve vários colegas médicos lá que adoeceram, foram para a CTI. Então, a gente viu de perto a realidade do que estava acontecendo na Itália. Então, no final de fevereiro, eu já parei de fazer cirurgias estéticas, só mantive alguma cirurgia reparadora. Uhum. E aí começamos a fazer os pós-operatórios tardios, mas pela telemedicina, né? Então, todos os pacientes tiraram os pontos na época que tinha que tirar, mas praticamente ninguém tinha mais que tirar ponto. Fizeram alguns tratamentos de estética, de drenagem pós-operatória na clínica, com um atendimento personalizado, individualizado, só o paciente e a terapêutica na clínica, mas ninguém, nem secretária tinha. Então, foi assim que a gente conduziu. E agora, bloqueio total, a gente pensa em voltar quando as condições sanitárias, né, epidemiológicas permitirem que a gente consiga voltar com segurança e sempre lembrando que eu não posso ocupar um leito no hospital tendo milhares de pessoas batendo na porta por falta de um espaço, de uma acomodação para ser atendida pela Covid. Então, isso é um compromisso profissional e social. É o fundamental isso. Exatamente. Agora, nesse momento, assim, eu tenho até uma curiosidade, porque eu sei que você tem vários estudos, né? Eu sei que você já ganhou vários prêmios importantes. Tem algum estudo nesse momento que esteja, né, sendo desenvolvido? Por que eu falo isso? Teve o caso daquela menina do ano passado, né, de 19 anos, que foi a Débora Dantas, que perdeu o cabelo no kart. E ela está fazendo várias cirurgias para tentar melhorar, para tentar ver o que ela consegue melhorar, né, dessa situação tão triste que ela viveu. Por acaso, você acha que tem algum avanço, né, por vir para tentar ajudar pessoas, nesse caso, a não precisarem fazer tantas intervenções cirúrgicas? Sem dúvida. Na verdade, a medicina como um todo ela tem avançado. Hoje nós estamos no pleno século XXI e uma das minhas linhas de pesquisa é exatamente a medicina regenerativa através de células-tronco. A gente tira do tecido adiposo uma quantidade de células-tronco e a gente pode multiplicar essas células e ela regenerar, por exemplo, uma pele envelhecida. A gente já tem publicação para isso. Como você comentou aí, um dos nossos prêmios na Sociedade Americana, em 2015, foi exatamente um artigo que nós publicamos sobre um projeto de pesquisa nosso sobre o uso de células-tronco para envelhecimento cutâneo na face. Então, a medicina regenerativa é o grande avanço, eu acho, dentro do século XXI, porque só você pensar, se eu tenho um órgão doente, um fígado doente, um pâncreas doente, um coração doente, eu precisaria muitas vezes fazer um transplante desse órgão, né? Se eu posso regenerar esse órgão com as próprias células regenerativas desse indivíduo, eu não preciso fazer um transplante. Eu só regenero o órgão com a minha terapia regenerativa. Então, eu evito filas de transplante, eu evito uma cirurgia, etc. Mas voltando ao caso da paciente que perdeu o cabelo, hoje nós temos várias técnicas, temos utilização de expansores para fazer a reposição do cabelo. Existe hoje algumas técnicas interessantes que você pode tirar cabelo de outras áreas e reimplantar nas áreas que o cabelo perdeu. Existem próteses de cabelo excelentes, de excelentes qualidades, naqueles casos onde não há nenhuma área doadora para que você consiga
transplantar de uma área doadora que tenha cabelo para a área que você precisa ter cabelo. Então, existem muitos avanços, não só nessa área capilar, mas também em outras áreas, na verdade. A própria microcirurgia, ela traz um grande avanço na cirurgia plástica. Entendi. Agora, uma outra curiosidade, né? Como é que a gente sabe se o cirurgião plástico é um médico de confiança, né? O que que a gente tem que onde é que a gente faz essa pesquisa? Como é que a gente, aonde a gente sabe que ele não teve nenhum problema, né, contra ele? Onde é que a gente deve procurar? Porque eu tenho muita dúvida em relação a isso. É óbvio que tem, né, amigos, amigas, que fez uma cirurgia, que gostou do médico, mas não necessariamente você vai ter uma empatia com aquele médico, né? As pessoas são diferentes. Então, onde é que a gente pesquisa isso, doutor Charles? É uma ótima pergunta que você está fazendo. Na verdade, hoje a segurança ela deve ser priorizada em todos os aspectos, né? Bom, primeiramente, a gente hoje vê no mercado da cirurgia plástica invasão de diversas áreas. A gente teve recentemente os dentistas entrando na área de cirurgia plástica. Sim. Tem várias não especialistas, próprios médicos não especialistas, ginecologistas, etc., por diversas especialidades, que fazem cirurgia plástica sem ter a formação devida. Porque, na verdade, o cirurgião plástico ele precisa ter 3 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de cirurgia plástica, numa escola reconhecida pelo Ministério da Educação, e depois ele faz uma prova na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para se tornar cirurgião plástico. E a partir daí ele recebe o título de médico especialista pela Sociedade Brasileira. Então, as pessoas que procurem cirurgia plástica, primeiro saber se essa pessoa é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é www.cirurgiaplástica.org.br. Lá ela vai encontrar se a pessoa é membro ou não é, e qual é a categoria que ela está, se ela é membro especialista, se ela é membro titular. Isso é o primeiro ponto. Aí depois você vai procurar também saber se essa pessoa se ela é bem falada, se ela tem bons casos operados, através de relacionamento social. A empatia também é importante. Você não deve operar um médico que você não tem empatia. E vice-versa. O médico também não deve operar uma pessoa que ele não confia, que ele não tem empatia, ele acha que é um paciente que vai trazer problemas para ele, é um paciente que está muito fora da realidade, criando expectativas muito além do que a cirurgia plástica pode oferecer. Porque não tem milagre, né? Não tem milagre, exatamente. Não faz milagre, né? Não faz milagre, A cirurgia, como eu falei, é uma ferramenta, ela é uma ferramenta muito boa quando utilizada da maneira correta, no tempo correto, para a pessoa certa, né? Teve muitos pacientes que eu já operei na minha vida que chegaram para mim querendo operar e eu, naquele momento, achei que ela não tinha condição de operar, por diversas outras razões. E a gente postergou, e algumas eu operei, outras não operei, porque, na verdade, ela tinha muito mais um distúrbio psíquico naquele momento do que um problema real, problema estético, problema físico, né? Que a cirurgia não ia dar para ela uma condição que, naquele momento, o que ela estava buscando. Então, são muitas nuances que um cirurgião bem formado vai conduzir esses casos de uma maneira mais adequada, para que, no final, o resultado seja realmente favorável. Isso que eu ia te perguntar, você já me respondeu, se você já negou alguma cirurgia. Agora, você até falou isso agora nesse momento, mas você já indicou, antes de fazer uma cirurgia em alguém, que ele procurasse uma terapia para poder tentar se entender primeiro? Muitas vezes. Eu tenho N casos. Eu tenho um paciente minha que me procurou uma vez, ela tinha uns 60 anos, o marido tinha falecido, ela falou: doutor, eu vim aqui porque eu gostaria de fazer uma cirurgia plástica no meu rosto, que eu sou especialista nessa área e tal, e eu gostaria de fazer essa cirurgia porque não me resta nada mais assim, para me animar na minha vida, e eu estou jogando tudo nessa cirurgia, minhas fichas nessa cirurgia, para ver se eu mudo meu psique, a minha maneira de ver o mundo, ver se me anima para viver. Ou seja, uma paciente depressiva, com pensamentos negativistas, muitas vezes até um pouco suicida, em alguns casos, não é o caso específico que eu estou falando. Então, você conduz, desse caso específico, eu conduzi da seguinte maneira. Eu falei: olha, realmente você tem a indicação cirúrgica, eu concordo com você não está falando nada fora da realidade, mas eu acho que o momento não é o momento adequado.
Eu acho que você precisa se estruturar melhor do ponto de vista psíquico Sim. e a gente fazer uma cirurgia no momento mais adequado, que você esteja melhor, até para você parar pelo pós-operatório numa maneira mais tranquila e que o resultado no final não seja tão traumatizante para você e que você consiga fazer essa transição de uma maneira mais suave, mais adequada e mais confortável psicologicamente para você. E assim foi feito. Ela procurou uma terapia e depois de uns 6 meses ela me procurou de volta com a liberação do psiquiatra, do psicoterapeuta para fazer a cirurgia. Então, são coisas que você tem que manejar com o paciente, saber senti-lo, na verdade, porque o cirurgião ele é um agente transformador. Ele é um agente transformador. Então, ele vai recriar a beleza do indivíduo, respeitando o seu aspecto psíquico, que é fundamental isso ser visto pelo cirurgião plástico. Ó, tem uma pergunta boa aqui do Damasceno. Beijo, amor. Ele sempre faz umas perguntas ótimas nas lives. O cirurgião plástico precisa ter conhecimentos de psicologia? Tá aí. Boa pergunta para o Márcio Damasceno. Sim, o cirurgião plástico precisa sim ter uma formação humanista. Dentro dessa formação humanista é interessante ele ter formação de psicanálise, na verdade, né? Para entender o outro, entender o que se passa dentro das expectativas do psique desse indivíduo. Então, ele está, através do seu ego, ele está se interagindo com esses dois ambientes que precisam estar em harmonia. Então, quando existe alguma desfiguração da imagem, existe um desequilíbrio desse status quo, é importante você entender se aquele paciente está é como se fosse uma tela, né? Para o pintor começar a pintar, ele prepara a tela para ele intervir naquela tela e fazer um quadro bonito. O ser humano é a mesma coisa. Ele tem que estar preparado para que o cirurgião possa intervir e fazer dentro dessa imagem desse indivíduo uma melhora dessa imagem. Mas para isso, esse indivíduo tem que estar preparado para essa formação que vai ser da sua imagem, né? Como um todo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, cirurgias muito baratas a gente deve desconfiar também, né? Porque a cirurgia plástica não é uma intervenção muito barata. E existem vários médicos, às vezes, que eu vejo, que me dá até uma certa insegurança, né? De umas cirurgias, assim, muito abaixo do normal. É bom sempre a gente ter um pezinho atrás e checar a fundo, né? Na verdade, independente de raça, de credo, de posição social, econômica, o desejo de estar bem faz parte do ser humano. Então, todas as classes sociais, tanto que isso até é um conceito de democracia, né? De direitos à liberdade, com o Estado Democrático de Direito. Uma das conquistas mais interessantes do século XXI e do século XX foi exatamente o homem poder escolher a sua aparência. Antigamente, nada se podia fazer contra a natureza. Você nascia com melhores ou piores, talvez mais dotes físicos, estéticos ou não, e você tinha que conviver com aquilo. Então, é um corpo que muitas vezes ele passa a ser fonte de prazer, mas também o corpo ele passa também muitas vezes a ser fonte de sofrimento. Então, essa busca de estar bem com esse corpo, de se harmonizar, faz parte do ser humano, a história do ser humano, né? Então, em relação a custo, obviamente que cada cirurgião vai ter seu custo de acordo com a sua formação, com a sua expertise, e desconfiar realmente assim, se existe um preço muito fora da curva do padrão, se é um projeto social, se não é. Por exemplo, a Escola Pitangui, a gente tinha 2 polos, a Clínica Pitangui, com cirurgiões da sociedade, e tinha a Santa Casa, que era uma instituição voltada a ensino. Então, os preços eram mais módicos, na verdade. Mas a qualidade era muito parecida, porque eram cirurgiões que trabalhavam na equipe do Pitangui em 2 polos distintos. Então, o fato do paciente lá na Santa Casa, por exemplo, que era uma instituição de ensino, pagar menos, não quer dizer que ele não vai ter uma assistência, né? Sim. Então, assim, eu acho que o direito à beleza é exatamente esse. Hoje, o cidadão, o indivíduo, ele tem a condição de escolher sua própria aparência. Antes você nascia
com a tua formação física, você ia morrer com ela. Hoje não, hoje você pode mudar, você tem condições para mudar essa aparência, né? Que a gente vai chamar, aí tem vários outros processos, né? De bioidentidade somática, mimetismo social, as ondas de beleza passando de uma maneira vertical para a sociedade de grande massa, para consumir produtos, etc, etc. Importante saber o lugar, importante saber quem é a pessoa e fazer com segurança, né? E não depositar a sua felicidade numa coisa externa, né? Isso acho que é o mais importante. Sem dúvida. Agora, me diz uma coisa. O que leva, né? O que você acha que a pessoa deve levar em conta na hora de decidir fazer uma cirurgia plástica? Olha, primeiro, ela ter bastante certeza do que ela quer fazer. Eu acho que ela tem que se informar bastante para saber, e também com o seu médico, discutir as possibilidades reais do que pode ser mudado, do que não pode ser mudado, e ela aceitar as limitações anatômicas, né? Por exemplo, eu posso pegar no computador, trabalhar uma imagem do jeito que eu quiser. Já no indivíduo é diferente, né? Eu tenho limitações anatômicas que impossibilitam eu atingir alguns resultados. Então, por isso que, por exemplo, nós somos contra você usar software para simular cirurgia de computador. Porque, na verdade, o computador aceita tudo. E, diferentemente do que você tem no indivíduo, você tem uma limitação anatômica que você não pode mexer como você mexe no computador. E você não consegue passar 100%, né, para o computador. Isso. O computador ele pode te dar uma ferramenta de educacional, mas não você achar que o que você vê no computador que vai ficar ali na cirurgia. Então, os cuidados são esses, é você ter certeza do que você vai fazer, se informar, escolher um médico, como você falou muito bem, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fazer uma consulta ou 2 consultas, que for necessário. Você tem que estar bem, você tem que ter também o apoio, se você for casado ou não, do seu marido. E outra coisa, a cirurgia é para o indivíduo, não é para terceiros. Se você opera para um marido, para alguém, você tem grande chance de se frustrar. Por exemplo, uma mulher que queira operar porque ela não está bem no casamento e ela achando que ela se tornando esteticamente mais atraente, ela vai manter o casamento e ela joga todas as fichas nessa cirurgia e se isso não acontecer, ela vai virar para o cirurgião e vai dizer que o resultado não foi bem sucedido, né? Porque o motivo real não foi melhorar a sua aparência para o paciente. Foi para melhorar para o outro, para o terceiro, né? Então, isso é muito importante, você se posicionar e se localizar no tempo e no espaço para que você realmente faça a escolha certa no momento certo. Agora, duas curiosidades, né? Eu estudando sobre esse tema, que eu achei muito curioso, né? Tanto que eu achava que a cirurgia plástica fosse uma coisa recente, não fosse tão antigo assim. E aí, dentro desse estudo que eu fiz, inclusive em sites de confiança como o da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu fui ver, e no seu livro, inclusive, eu fui ver que, assim, no Egito Antigo, né, isso a gente está falando antes de Cristo, né? A gente aprende no colégio AC e DC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é antes de Cristo. Que a vida após a morte naquela época era uma coisa assim muito levada a sério, né? E que os egípcios eles costumavam realizar procedimentos de cirurgia plástica até nos falecidos, a fim de torná-los mais atraentes para a vida eterna. Eu achei isso sensacional, porque desde aquela época, né, a gente já tinha, né, a mitologia grega, né, a gente vê os mitos, né, a gente vê todo mundo muito belo, todo mundo muito bonito, né? Os que não eram tão bonitos assim sofriam até um certo preconceito naquela época. Né? Isso a gente está falando da nossa mitologia grega, da história já lá de trás. Eu achei exatamente. Então assim, o livro de Fedro, de Platão, ele fala muito isso, né? É a tríade, né? Do belo, do virtuoso, né? E da harmonia.
Então já se cria um conceito de beleza ligado a ser bom. Então, assim, quanto mais belo eu sou, mais bom eu sou, mais virtuoso eu sou. Isso estou falando na cultura helênica, né, grega. Aí você vê Aquiles também, a questão... Porque, assim, na verdade, o movimento, as pessoas não querem ser diferentes. Elas querem ter um movimento de pertencimento à sua tribo, ao seu grupo social. Eu não quero ser diferente. Aceitação, né? Aceitação. Mas, assim, mas, ao mesmo tempo, existe o outro processo paralelo a esse, que é o de distinção. Eu quero me distinguir desse grupo com o pertencimento desse grupo, sem me tornar diferente desse grupo. Isso é uma coisa bem bacana. E só para você ter uma ideia, uma coisa interessante, isso que você falou é bastante interessante, porque na época do Egito, tanto que as múmias estão aí para isso, né? Os sarcófagos, né? As câmeras dentro daquelas pirâmides, porque, na verdade, os faraós eram verdadeiros deuses, né? Então, eles tinham que estar o corpo preservado para a imortalidade, na verdade. Eles pensavam que depois eles teriam vida, né? Após aquele processo ali. E interessante, no século VI, interessante porque... Ih, não estou te ouvindo. Voltou. O primeiro... Tá me ouvindo? O som tá bom? Agora tô. Tá me ouvindo ou não? Agora tô. Ok, então naquela época do século VI, da cultura hindu, o povo hindu, quando você era vítima de adultério, se cometia adultério, o crime, a pena era amputação de nariz, de boca. Então, o pai da cirurgia, o Shurutz, que ele começou a fazer reconstruções que eram realizadas. Eu vou colocar meu... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vou trocar o fone. Peraí, só um minutinho. Alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então tá, ó, voltou. Tô. Meu amigo Renato! Renatão, Damascena, aí, pessoal, meus amigos aí estão aí. Grande abraço. Miriam também, minha tia Miriam está aí também. No Egito tem registros de próteses dentária e uma mão ou um dedo, se eu não me engano. Isso. E outra coisa que eu achei... O meu fone, a bateria acabou aqui, Márcio. Os fones de ouvido... ele trocou, já botou. Agora, outra coisa que eu achei interessante, né? Teve alguns líderes, né, naquela época, lá atrás, na Primeira Guerra... Beijo, Madalena. Mundial. Pode falar. Desculpa. Oi? Não, pode falar. Fala. Tá. Que alguns líderes, né, eles usavam a cirurgia plástica também para criar um soldado perfeito na época da guerra. Né, que eles corrigiam pálpebras caídas, aquele aspecto de rosto, né, que o soldado aparentava ter um rosto assim mais cansado, uma aparência mais cansada, e que eles usavam a cirurgia plástica para, entre aspas, fazer o soldado perfeito. Olha Exatamente, isso. É aquilo que a gente falou do conceito grego, né? Eu não sabia disso. O conceito grego da beleza está ligado ao virtuosismo, né, o verdadeiro. Então, assim, a força interior desse indivíduo. Só para você ter uma ideia, hoje nos tempos modernos, né, nós temos o conceito da bioidentidade somática, ou seja, existe um filósofo francês chamado Landolt. Landolt ele vê o corpo como uma plataforma onde você vai inserindo símbolos, próteses, a tatuagem, você vai criando um verdadeiro outdoor, um discurso corporal do indivíduo, que ele chama isso de bioidentidade somática. Então, isso é o corpo é como se fosse um outdoor. Isso é bem interessante. E só para você ter uma ideia hoje do papel da estética, da beleza, hoje você vê isso na arquitetura, no design de produto. Você compra muito mais um produto ligado ao design do produto
a embalagem do que o conteúdo, né? Aí vem um economista da Universidade de Harvard, em 1980, 1990, chamado Marx Morbius. Esse economista, ele fez um estudo onde ele correlacionou beleza com o fator econômico. Então, dentro das conclusões que ele chegou, uma delas foi que beleza evoca confiança e ser confiável hoje se traduz em melhores salários. Então, essa foi a conclusão de um estudo de um economista. Aí dizer assim, a beleza ela é importante? É, sim, ela é importante, ela abre portas, ela nos ajuda a transitar pela vida com mais assertividade, ela harmoniza o nosso interior, melhora a nossa autoestima. Então, estar bem com a nossa imagem é fundamental. Então, eu acho que a beleza, se ela é trabalhada de uma forma saudável, né? Lembrando que o conceito da OMS, Organização Mundial de Saúde, é bem-estar físico, psíquico e social. Isso é fundamental para que a gente consiga estar em harmonia com esses 3 fatores aí que dão um conceito de beleza. Isso é fundamental, e a gente cuidar não só da nossa beleza, da nossa saúde, etc. E o bom que hoje em dia, né, a gente não tem um padrão de beleza. Eu acho sensacional, porque um tempo atrás a gente tinha aquele padrão que a mulher, principalmente, né, tinha que ser magra, tinha que ser a referência daqueles tabloides que a gente via. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o ser belo é você estar bem consigo. E você estando bem consigo mesmo, você emite uma luz que você sai abrindo todas as portas que você quiser. Né? Eu acho que essa mentalidade, essa filosofia de uns tempos para cá, é a melhor coisa do mundo, porque te liberta. Né? Porque ninguém é igual a ninguém, a gente não tem que seguir padrões de nada, a gente tem que seguir os padrões que a gente quer, que a gente está afim, que a gente quer seguir. É isso que importa, ser feliz, ponto. Exatamente, né? exatamente. E a felicidade é perene. Você tocou num ponto fundamental, eu acho que é isso. Eu acho que cada um tem que se perceber, tem que se gostar, e caso não haja uma harmonia dentro desse espectro, é importante você procurar melhorar isso, né? Mas assim, não de se escravizar em função disso, né? Não virar isso uma obsessão, né? De uma estética perfeita, que essa estética, na verdade, ela segue os padrões sociais. E se a gente pensar do ponto de vista econômico, é o seguinte, quanto mais emocionalmente instável, a instabilidade emocional, ela é fundamental para você consumir. Quanto mais instável emocionalmente você é, mais você vai consumir produtos. E isso alimenta o capitalismo. Então, assim, o fator psíquico é fundamental em relação à nossa existência, fundamental. E hoje em dia, a gente está vendo isso, né? Que a gente não precisa de muito para sobreviver. A gente não pode mais, né? A gente não tem agora, nesse momento de pandemia, o acesso que a gente tinha de coisas que a gente consumia 24 horas. A gente não precisa de tanta coisa para ser feliz. Exato, eu concordo. Isso é ótimo. Agora, eu queria ver com você, porque tem muitos mitos e verdades também na cirurgia plástica, né? E aí eu vou te perguntar algumas coisas que eu quero saber o que você acha, né, sobre o que eu vou te perguntar. Lipo ajuda a perder peso? Olha, a lipoaspiração, existe até uma lei federal que regulamenta a lipoaspiração no Brasil. A lipoaspiração é o método mais realizado no Brasil, depois das próteses de silicone, e, por sua vez, existem muitos casos de morte e casos com problema, porque ela foi invadida por diversas pessoas não especialistas. E uma das questões eu fazendo a lipo, eu vou emagrecer? Não. A lipoaspiração não é método de emagrecimento. A lipoaspiração é realizada para remoção de gorduras localizadas. E sempre, se possível, feita no hospital, com anestesista, com todo o aparato de médico hospitalar, para dar segurança ao procedimento. Isso é fundamental. Prótese de mama impede ou dificulta o diagnóstico de câncer? Bom, prótese de mama, vamos lá. Prótese de mama não altera a amamentação, ela não provoca câncer de mama, ela não interfere com o exame de imagem, porque a prótese fica atrás da glândula,
pelo contrário, ela empurra a glândula para frente e você hoje, você tem vários equipamentos hoje que conseguem rastrear qualquer nódulo com ou sem a prótese de mama. Isso aí é tranquilo. Todas as próteses de mama precisam ser trocadas a cada 10 anos. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, se eu boto uma prótese, com 80 anos eu vou ter que trocar, eu morro ali mesmo, né? Não há saúde que aguente, gente. Colocou uma prótese hoje, né? Aí cria um plano, cirurgia seriada, a cada 10 anos vai trocar, né? Bom, vamos lá. Na verdade, esse conceito foi um conceito introduzido pela indústria, para se vender mais, e o cirurgião, alguns meio que fizeram anuência a essa postura industrial, comercial, porque também se ganha mais, se opera mais, Sim. né? Sim. E, na verdade, do ponto de vista científico, não existe nenhuma obrigatoriedade de você trocar a prótese. A prótese não tem um prazo de validade específico. Depende de cada indivíduo. O importante é que você acompanhe periodicamente com o seu médico, através de exame de ultrassonografia, mamografia, ressonância magnética. Se a prótese estiver íntegra, estiver estruturalmente bem, sem nenhum problema, ela pode ser... Eu tenho um paciente meu que tem prótese 20 anos. Então é isso, é fazer o screening que a gente chama. Acompanhar o paciente, fazer o screening desse paciente com essa prótese. Caso haja algum problema, como, por exemplo, a principal causa de troca do implante mamário é a contratura capsular. Aí você deve trocar o implante. Mas, fora não havendo problema, não vejo sentido trocar o implante. Qualquer pessoa pode se submeter a uma cirurgia plástica? Depende da idade, de algumas cirurgias, por exemplo, prótese de mama abaixo de 15 anos a gente não faz. Paciente que estiver fora de condições psíquicas, físicas, laboratoriais, exames com anemia, uma cirurgia muito grande, paciente com estado psicológico debilitado, enfim, tem várias questões aí psíquicas e físicas que podem postergar ou até mesmo contraindicar uma cirurgia. Tá. Abdominoplastia ajuda a diminuir a estria? Se você tiver um abdômen que a gente chama grau 4, que é aquela grande lipodistrofia abdominal com grande flacidez, e se as estrias estão abaixo da região umbilical, quando você faz a cirurgia do abdômen total, essa faixa você consegue remover retirando as estrias. Tá. Certo? E a mama também é a mesma coisa. A mama que tem muita estria, naquele polo inferior, se a mama é muito flácida, você também consegue remover as estrias que estão ali no polo inferior da mama. Serve para a mama também. Tá. Exercícios, essa eu tenho curiosidade. Muita curiosidade. Eu acho Você é que triatleta, gente... né? Você é triatleta, né? Eu sou. Também. Além de uma excelente atriz, é uma triatleta. Que legal. Ó, exercícios físicos e dietas são suficientes para acabar com a flacidez do abdômen? Por que eu pergunto isso também? Porque hoje em dia existem milhões, né, de lugares que vendem a porção mágica para acabar com a flacidez. Aí você vai lá, faz 10 sessões, faz 20 sessões, faz 1000 sessões, seu abdômen continua do mesmo jeito. E aí você faz dieta, você faz exercício, o abdômen continua flácido, mas eles garantem que vai vir o Deus do abdômen rígido. E aí? Você já respondeu. Não tem, né? Não, você acabou de responder. Você fez e não viu, né? Porque, na verdade, depende muito. Porque quando você avalia um abdômen, você não avalia só pele. Você avalia a pele, o tecido adiposo, a gordura, a parede muscular, né? Por exemplo, uma mulher que teve filhos, que teve uma diastase, um afastamento dos músculos retroabdominais. Nenhuma cirurgia, nenhuma atividade física vai fazer unir de volta, vai corrigir essa diastase, esse afastamento das bordas dos músculos. Só cirurgia. Então, assim, e quando tem estria, flacidez de pele, os tratamentos estéticos, eles dão, sim, uma melhora, mas eles são limitados, certo? Você não pode esperar uma grande mudança com os tratamentos estéticos, tratamento a laser, radiofrequência, tem a criolipólise, tem vários outros tratamentos que são tratamentos coadjuvantes e tem uma limitação no resultado. Você não pode esperar que você vai ter uma grande mudança. Então, aí tem que ver custo-benefício.
Nada substitui atividade física e dieta. Não tem milagre. No pain, no gain. Sem dor não há vitória, não há A ganho. filosofia da atleta aí, ó. Filosofia da atleta. Entendeu? No pain, no É gain. isso que te motiva. Ai, ai. Vamos lá. Até me perdi. Eu me Aí, empolgo até tanto com a minha isso, eu paciente, ó, adoro isso. tem uma paciente minha queridíssima, Ah, Madalena Ramay, falou assim: a flacidez não acaba com abdominais. Aí, ela malha na academia, que eu sei, e ela falou que flacidez não acaba com abdominais. Tá aí, não outro acaba, depoimento da gente. Madalena. Vai ter que entrar na faca. A cicatriz resultante de um procedimento é apenas uma questão genética? Porque eu fico na dúvida assim, uma pessoa que tem uma má cicatrização, não sei se existe isso também, né? Uma má cicatrização. Você faz uma plástica e aí você pode sim ter uma cicatrização meio ruim por conta de você ter isso já geneticamente? Bom, tem sentido, sim. Primeiro que você faz a avaliação do paciente, saber se ele tem algumas outras, se ele fez cirurgias ou não, e você vê a qualidade de cicatriz que ele já tenha tido. Então, Uhum. isso é uma coisa importante. Se ele tiver tido, por exemplo, uma cirurgia que tem um queloide, não quer dizer que ele vai ter o queloide na cirurgia que ele vai fazer, mas você já fica com a expectativa que ele pode desenvolver esse queloide. Muitas vezes também o paciente não tem nenhum queloide e ele pode fazer uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz queloidiana, que existe tratamento para isso. Você pode tratar desde com umas pequenas injeções Uhum. até fazer uma radioterapia na cicatriz, por exemplo. Existe Ah, tratamento para isso. tá. Toda cirurgia plástica deixa cicatriz. Toda cirurgia plástica deixa cicatriz. Obviamente que as técnicas utilizadas, elas vão seguir alguns critérios para que essa cicatriz fique menos aparente possível. E a gente sabe, por exemplo, que algumas áreas têm um poder de cicatrização muito melhor do que outras. Vou te dar um exemplo. Uma cicatriz na pálpebra cicatriza muito melhor do que uma cicatriz na região das costas, por exemplo. Então, uma cicatriz aqui na frente da orelha, num lifting facial, cicatriza muito melhor do que, por exemplo, uma cicatriz no abdômen, que você tem estica, quando você está em pé, aquela cicatriz lá embaixo do abdômen, você está esticando ela. Então, toda cicatriz que tem tensão, ela tem uma propensão a cicatrizar de uma maneira inadequada ou então ficar uma cicatriz um pouco grossa. Ó, excelente médico profissional de mão cheia. Eu tô achando que eu vou lá no seu consultório ver se eu tenho que fazer alguma coisa, Você hein? não Dar uma precisa, não, você não precisa. refaustada. Você se cuida, malha e é jovem, né? Isso Ó, aí, fatores bons. dependendo do cirurgião, não fica cicatriz. Hum, Porque que aí cirurgião é esse? ela tá dizendo aí, na verdade, que a vida da cicatriz fica tão imperceptível que ela não se nota, na verdade. Isso é uma realidade, mas a cicatriz existe. Se você pegar uma lente, você vai ver que tem a cicatriz. Entendi. Depende muito da pele, é o que você falou, né? Da técnica da Agora, pele, fala. ó, a gente está chegando no final, infelizmente. A gente só tem 1 hora nessas lives. E Olha, ainda por passou cima, rápido, hein? exatamente, se você chega na 1 hora, isso aqui apaga de um jeito que você não consegue nem dizer adeus. Não sabe nem onde foi parar a gravação. Tem isso. Agora, eu faço uma coisa aqui no final, que é tipo um bate-bola, né? Eu vou te dar uma palavra, e você vai me dizer a primeira palavra, uma única palavra que te vem à cabeça, tá? Em relação a isso que eu vou te falar. Beleza. Pessoal, José Luiz Sá. um grande homem, Maria Leci. uma promulgadora da educação no Brasil, Ivo Pitangui. um mestre, meu mestre, Natal. minha cidade querida, Nathalie Gontijo. minha grande companheira, Família. é a base de tudo. Antártida. Uma aventura inesquecível, Cirurgia plástica. um modo de viver, Luiz Charles Araújo de Sá ou Doutor Charles de Sá?
Eu prefiro o Luiz Charles de Araújo de Sá, como cidadão, como promotor Por quê? social, como uma pessoa que prega pela justiça social e procura fazer do meu universo transformar vidas, pessoas, pensamentos, e a gente ter um papel importante nesse mundo, fazer a diferença no mundo. Isso sou eu. Que lindo. Olha só, a Paty Vaz, ela está falando, obrigada por tudo, eu estou muito feliz. Legal. Fiz uma abdominoplastia dia 30 de dezembro e estou ótima. Que maravilha! Legal. Ah, Esse meu amigo vai aí, no Renato. consultório não, Amanda. Vai fazer Esse um treino de canoagem com o Charles. Eu esse é só meu, vou fazer um treino de canoagem com ele se ele fizer um treino de triatlon comigo. Aí eu vou. esse Renato aí, ele foi corredor de aventura comigo há muito tempo atrás. Então a gente treinava, fazia canoagem, bicicleta, corria. Loucuras. Renatão. Só quem tem o esporte e adrenalina na veia sabe o que é isso. É muito bom, né? Bom demais. Caião, um beijo. Obrigada, Caio. E agora, doutor Charles. Charles. Posso chamar de Charles? Pode. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão nesse momento em confinamento para passar por isso da melhor forma possível? Bom, primeiro, assim, aconselhamento é muito, eu acho muito perigoso você aconselhar, né? Porque quando você aconselha, você está dando uma receita daquilo que você pensa do mundo, daquilo que você, dentro da sua filosofia. Então, um conselho, eu acho muito difícil, mas, assim, de uma maneira geral, lato sensu, Uma dica? eu acho que diria uma dica, né? Porque receita é difícil. Eu tenho É. feito isso no meu Instagram, Eu vídeos, vi. alguns vídeos legais, sabe, que as pessoas fiquem bem, que elas procurem, como eu falei, serem espartanas, criar uma rotina diária para que não fiquem deprimidas, que a rotina, desde o horário de você acordar, a hora que você vai dormir, é fundamental para você se manter rígido, porque isso tudo vai passar, isso é uma crise temporária, isso vai passar e a gente vai sair aí muito mais fortalecido. Obviamente, espero que a gente mude, todos nós, que a gente passe por uma mudança e a gente tenha uma consciência melhor do mundo e do que a gente representa para a nossa vida, para o outro, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa sociedade. Enfim, acho que isso é o mais importante. E para nós mesmos, né? Sem dúvida. Porque eu acho que esse momento de reflexão, para mim, está sendo muito importante. Eu estou resgatando e ressignificando muitas coisas na minha vida nesse momento. E está sendo maravilhoso. E eu espero que a gente realmente saia modificado. Eu espero que a maior parte da população saia realmente modificada para melhor nesse nosso período de pandemia, né? Pós-pandemia. Queria te agradecer muito por ter aceitado esse bate-papo. Adorei te conhecer. Achei sua história fantástica. Amei o seu livro. Olha, leiam, que é uma aula, além de ser uma aula de cirurgia plástica, é uma aula de história. Isso aqui é Obrigado, fundamental. Amanda. Muito obrigada, Charles. Eu te agradeço, também foi um prazer enorme conhecer você. Te desejo também muito sucesso na sua carreira. Eu sei que você é uma batalhadora também, está aí na sua luta, fazendo suas 10 coisas. segundos. Tá. Um beijo grande para você, o seu público, as pessoas que estiveram aqui com a gente.